Ó Senhor, somente uma vez mais. Esta mensagem titulada Ó Senhor, somente uma vez mais, Ó Lord, just once more, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 28 de junho de 1963, numa sexta-feira de manhã, no acampamento da Fraternidade Associada de Cristãos, em Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos da América. Bom dia, amigos. Ou boa tarde. Eu quebrei o meu relógio, não sei que horas são. Um irmão diz: ainda é de manhã, irmão. Ainda é de manhã, não é? Muito bem. Além disso, estamos vivendo na eternidade. Não temos tempo. Os limites do tempo pararam quando Jesus Cristo deu-me sua vida dentro de mim para viver através dela. Portanto, somos criaturas eternas agora, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que hora! Agora, este é só o meu segundo dia aqui com vocês, mas que coisa! É como melado frio de manhã. É tão espesso e maravilhoso. Nunca me regozijei tanto no encontro. E estou vendo agora, pois a noite fica tão lotado que não consigo ver ninguém, mas hoje consigo ver. Tive o privilégio de apertar as mãos desta ótima turma de ministros neste grupo aqui. Lembro-me de um idoso que frequentava nossa igreja, chamado John Ryan. Chamavam-no de Ancião Ryan. Era de Dowagiac, Michigan. E pregava um pouco, virava para trás e apertava minha mão. Eu disse: irmão Ryan, eu gosto disso, mas eu não entendo o sentido do irmão fazer isso. Ele disse: quando a bateria fica fraca, preciso carregá-la, então acabei de carregar. Faz pouco vi um ministro metodista da minha região que recentemente recebeu o Espírito Santo e eu o batizei. Sentado aqui à minha esquerda, irmão Junior Jackson. Eu o vi cumprimentando assim, lembrei-me do irmão Ryan. Quantos acham que os metodistas não podem receber o Espírito Santo? Vocês estão enganados. Levante-se, irmão Junior Jackson. Ele e sua amável esposa Lee. Eles são de Indiana, um ministro metodista. Onde está Willer Collins? Ele está no local esta manhã? Onde está o irmão Willer? Pensei que estivesse aqui. Outro ministro metodista aqui de pé, se não acham que os metodistas podem receber o Espírito Santo e ser batizados. Levante-se, irmão Collins. Aí está outro. Ele frequentou a Universidade Asbury em Wilmore, Kentucky. De ótima formação metodista. Agora, há mais pessoas comigo aqui que vieram. Eu as ouvi dizer amém e sei que estão aqui, mas não consigo vê-las. O irmão Fred Sotman, do Tabernáculo de Jeffersonville. Fred, você e o irmão Tom estão aqui? Creio que ouvi dizer aqui no canto? Sim. Ficamos muito felizes em apresentar estes homens. Não vejo nesse instante, mas talvez haja mais aqui que eu não saiba. Acho que o irmão Jack Moore acabou de falar e assim são bons homens e os amamos. E agora, tem sido um momento tão maravilhoso estar aqui. Eu disse à minha esposa disse: você devia ter vindo a este encontro. Cremos num bom encontro pentecostal, à moda antiga. Cremos que onde há liberdade no Espírito de Deus, todas as diferentes fases de denominações podem se juntar e assentar nos lugares celestiais como uma igreja. Nossas divergências não fazem diferença aí. Quando estamos em Cristo, estamos sob o sangue e no companheirismo do seu amor. E quero dizer isto a este grupo de ministros. Eu vim da Batista Missionária para os pentecostais e admiro os pentecostais. Eles são meu povo, eu os amo. Se achasse que há uma igreja mais certa do que esta, eu estaria na outra igreja. Mas estou com os pentecostais porque acho que é o mais próximo que vejo na Escritura.
Se soubesse de outra coisa, eu estaria com eles. E assim, sem desprezar nenhuma outra crença, de forma alguma. Mas o motivo de pensar nos pentecostais é porque, de tudo que conheço, é a mais próxima do que considero bíblico. E há algo notável nesta convenção, que percebi. As mulheres estão de rosto limpo, nada dessa manicure, sabe? Ou como quer que chamem. Não gosto disso, não convém a cristãos. Aham, isso mesmo. Eu gosto assim. Sou da escola antiga que gosta de limpeza, vejam. Gosto de ver mulheres, sabem? Não quero dizer... Este não é um lugar para se dizer piadas e afrontas, por assim dizer, mas não digo nesse sentido. Este não é o lugar para isso. A propósito, quando conseguiram isso? Parece ter vindo do meu tabernáculo? Com certeza veio. Está certo, igreja? Não parece o púlpito antigo? Bem, acho que a mesma mensagem antiga que pregamos lá também ecoa por ele, de qualquer forma. Sabem, só há uma mulher na Bíblia que pintava o rosto. E não pintava o rosto para se encontrar com Deus, pintava para se encontrar com homens. Isso mesmo. Sabe o que Deus fez com ela? Deu para os cães comerem. Então, quando virem uma mulher usando pintura, digam: bom dia, senhora comida de cão. É exatamente isso. É horrível, não é? Mas é o que Deus pensa disso. Ela virou comida comum de cães selvagens. É mais ou menos o que ela é. Alguns desses lobos selvagens que andam por aí assobiando, sabem? O que chama de assobio de lobo, sabem? É isso, comida de cães, outra vez. Sou grato por vocês, mulheres. Que Deus conceda a graça para conservá-las à vista da cruz. Afastem-se destas coisas da terra. Afinal, estamos a caminho da glória. Somos cidadãos de outro reino. Faz tempo, agorinha eu estava dando uma olhada na audiência para ver se conseguia ver um deles. Trata-se de alguns de nossos amigos de couro, os negros. Sabem, antigamente, aqui no sul, faziam escravos deles. Agora, eu sou do sul, e há algo que gostaria de dizer sobre eles. Queria poder falar com Martin Luther King. Aquele homem, sendo cristão, não sabe que está levando seu povo direto a uma armadilha mortal, onde milhões deles morrerão. Estão vendo? Ele está errado. Eu amo meus irmãos de cor. Eu não estaria na África e por lá, pregando para eles, se não os amasse. Eles são o povo de Deus, assim como nós. Mas não creio que aquele homem com isso só fará com que muitos mais deles morram. Então isso causará uma revolução de novo, que nunca se afastará das pessoas aqui. Assim, eles não são escravos, são tão livres quanto qualquer outro. Se fossem escravos, eu estaria daquele lado, mas não são escravos. É só porque querem ir à escola, eles têm escolas, deixe que vão à escola, isso mesmo. Estava lá, lembro-me daquele velho irmão de cor que estava lá aquela manhã, naquele tumulto. Ele perguntou à milícia se podia falar, disse: nunca tive vergonha de ser negro, meu Criador me fez negro, mas esta manhã estou envergonhado de como minha raça está agindo. O que essas pessoas estão fazendo para nós só tem sido boas para nós. A mulher branca levantou-se e disse: não quero que meus filhos sejam ensinados por uma mulher branca, disse, porque ela não terá o interesse, não se interessará por meus filhos como uma mulher de cor que fosse da minha própria raça, disse. Lá vejo as nossas escolas, tem piscinas, eles têm as melhores escolas e tudo mais, por que queremos ir às escolas deles? Isso mesmo. Creio que Deus é um Deus Bem, diria que ele é um Deus de variedade. Ele faz grandes montanhas e pequenas montanhas. Ele faz desertos, ele faz florestas, ele faz o homem branco, o homem negro, o homem vermelho. Nunca devemos cruzar. Tornam-se híbridos. E qualquer coisa híbrida não pode se reproduzir. Vocês estão arruinando a raça das pessoas. Há coisas de um homem de cor que um homem branco nem possui essas características. O homem branco está sempre agitado e se preocupando. O homem de cor está satisfeito com a condição em que se encontra. Assim, não precisa dessas coisas. Mas lá no tempo dos escravos, vendiam-se escravos, seres humanos, como num palanque de leilões, como fariam com um lote de carros usados.
Um comprador passava pela região, comprava-os e ia vendê-los e lucrar com a venda deles, assim como se faria com um carro usado ou algo do tipo. Nunca foi o plano de Deus. Deus fez o homem fez escravos. Um não deve dominar o outro, devemos viver juntos em unidade e paz. E certo homem chegou a uma plantação, ele quer... Quantos escravos o senhor tem? Disse, 100 ou mais. Ele os observou e notou que havia um escravo entre aquelas pessoas. Os escravos estavam tristes, os boers da África aprisionavam os escravos, traziam-nos para cá e os vendiam. Eles sabiam que nunca mais voltariam para a terra natal, sabiam que ficariam aqui o resto da vida. Nunca mais viriam os filhos, nunca mais viriam o pai e a mãe, ficariam aqui para sempre e estavam tristes. E até levavam chicotes e os chicoteavam para fazê-los trabalhar. E assim tinham de forçá-los a trabalhar, pois não queriam trabalhar, estavam completamente desanimados. Esse comprador de escravos olhou lá e viu que havia um homem, um jovem entre os escravos. Não tinham de chicoteá-lo, de peito erguido, queixo para cima, firme no trabalho. E o comerciante disse ao dono dos escravos, disse, quero comprar aquele escravo. Disse, oh, ele não está à venda. Ele disse, ele parece ser diferente dos outros escravos. Disse, ele é. Disse, qual é a diferença? Ele é chefe dos demais? Ele disse, não, é só um escravo. Disse, talvez o senhor o alimente diferente dos demais? Ele disse, não, ele come na cozinha com os demais escravos. Disse, o que o torna tão diferente? Ele disse, eu mesmo sempre quis saber, até que descobri. Lá na terra natal, na África, de onde ele veio, seu pai é o rei da tribo. E independente de onde esteja, ele ainda sabe que é filho de um rei e age como tal. Aleluia! Se você é filho de um rei, então não haja como o mundo. Se você é filho do rei, não haja como o mundo. Sabemos que somos filhos e filhas de Deus. Mesmo estando aqui num mundo sombrio de morte e tristeza, sabemos onde está a nossa herança. Somos filhos e filhas de um rei. Não um rei, mas o rei. Hajamos como tal. Há pouco motivo de haver-me atrasado, uma jovem etíope estava arrumando o quarto e percebi que fazia algo. Eu estava tentando anotar um texto das escrituras para algo que queria falar. Não venho falar só para ser ouvido, venho falar algo que ajude a igreja, para ajudar. E enquanto estudava, essa mocinha foi ficando por lá. De repente ela disse, com licença, senhor. Eu disse, pois não? E ela disse, dizem que o senhor é o homem que achou o favor diante de Deus, que quando ora pelos enfermos, Deus responde sua oração. Eu disse, ele não responde só a minha, responde a de qualquer um que creia nele. Ela disse, estou doente, senhor, seria inconveniente se lhe pedisse para fazer uma pequena oração por mim? Eu disse, de modo algum. Eu me aproximei dela, orei mais ou menos assim, Senhor Jesus, muitos anos atrás, quando estavas arrastando uma velha e rude cruz, subindo por uma colina arenosa, arrastando os pés e deixando pegadas manchadas do sangue que escorria das tuas costas, teu corpo pequeno e frágil ficou tão fraco que caíste sob o fardo. Houve alguém presente chamado Simão, um negro, ele pegou a cruz e te ajudou a carregá-la. Aqui está uma de suas filhas esta manhã, enferma. Naquele momento aconteceu. Estão vendo? Ele é Deus de toda a raça humana. Agora, amigos, vocês são uma audiência tão agradável e, tendo chegado do campo de missões diante dos demônios e feiticeiros e assim por diante, não pense que não vá desafiá-lo. Melhor saber do que está falando quando se defronta com eles. Mas sob tais condições, e então chegando aqui onde os fogos do país estão ardendo entre os cristãos, e assim por diante, não imagino que alívio é para um homem estar assim. Gostaria de poder sentar-me lá atrás, na audiência, e ouvir esses bons irmãos ungidos pregarem a palavra, e poder só levantar as mãos e chorar, e clamar e orar. E que coisa é aquecer-se junto ao fogo? É algo tão maravilhoso. Mas em geral,
Meus irmãos, tenho tantos irmãos que me amam e me pedem para falar e, portanto, sendo chamado ao serviço do rei, devo tentar trabalhar o melhor que posso, mas sempre me excedo, demorando demais. E sei que vocês estão esperando pelo almoço, estão aqui desde as 8 da manhã, ou por aí, neste grupo de pessoas. Mas pensei que, por vir esta tarde falar com vocês só um pouco, escrevi umas anotações aqui, umas escrituras a que gostaria de me referir, e ao fazê-lo, considerando que vocês têm homens aqui muito mais aptos do que eu, e com o chamado de Deus para ocupar este lugar, mas o meu é a oração pelos doentes, ter visões e assim por diante. E falava com alguém há pouco, se derem uma olhada na revista Life do mês passado, verão ali, e compre aquela fita. Não sou vendedor de fitas, mas se creem nas palavras que eu prego e tiverem condições, comprem os 7 selos e primeiro comprem Que Oração, Senhores. Ouçam ser falado 6 meses antes de acontecer. E a ciência está perplexa. Eu estava bem sob o local em que estava acontecendo lá e disse a eles 6 meses antes como haveria 7 anjos em forma de constelação que desceriam e parecia uma pirâmide. E eu estaria ao norte de Tucson, Arizona, e haveria um rugido que sacudiria até as rochas das montanhas. O irmão Fred Saltman, sentado aí, estava conosco. Muitos estavam quando aconteceu. Agora, a ciência tirou a foto dela, vocês a viram, foi divulgada pela Associated Press. Não sabia o que era. Lá está uma nuvem pairando a 41 km de altura. São 24 ou 32 km acima de onde há vapor. Não sabem de que se trata. E estão tentando investigar. E eu estava lá de pé, bem embaixo dela. E aqueles 7 anjos fazendo ouvir suas vozes, daqueles 7 selos lá de pé, e a testemunha, 13 nós como testemunhas das coisas que foram profetizadas na fita Senhores, o que é oração, e estão tentando descobrir lá agora. É um mistério para eles. Alguns disseram, vá, porque não vai lhes contar. Seria como quando o anjo do Senhor apareceu aqui em Houston, Texas, naquela luz. Eu disse às pessoas, a vida toda eu vi essa luz. A igreja sabe disso. A ciência sabe disso. Tudo tem de testificar quando Jesus Cristo faz um movimento. Aí está. A revista, se quiserem dar uma olhada, é a que tem Rockefeller e sua nova esposa na parte de trás. Acho que é a edição de maio da revista Life. Ele é Deus, estamos vivendo nos últimos dias. Agora, vim esta manhã para tentar pegar algumas anotações aqui e tal, para falar de algo que ajude a igreja, que me ajude com esses ministros irmãos a labutar com esses homens. Somos irmãos e eles me trazem aqui porque creem no mesmo ministério. Vocês que foram salvos durante este encontro, por que não se tornam membros de alguma dessas boas igrejas aqui que creem nesse tipo de ministério? Elas creem e o apoiam. E eu venho para apresentarmos a Escritura e em prol de algo que ajude a igreja. E meu tema esta manhã é sobre a condição que penso em que a igreja pentecostal deste dia está. Em que posição e hora estamos? E qual é a possibilidade? Agora, deixe-me citar de novo. Em que condição a igreja está agora e quais são as possibilidades diante dela? Quero ler a Escritura como tema e quero ler no livro de Juízes, o capítulo 16, versículos 27 e 28. E estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres e estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Fortalece-me agora, só esta vez, ó Senhor, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Gostaria de tirar disso o tema, ó Senhor, somente uma vez mais. Que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Deve ter sido uma tarde agradável, semelhante a essa da qual estamos desfrutando hoje neste acampamento aqui em Hot Springs, Arkansas. E estava ocorrendo uma grande celebração, mas muito diferente da celebração de hoje. Havia uns 3.000 filisteus nas galerias olhando para uma estranha dupla que
entrou na grande arena e senhores de guerra, muito honrados, e suas damas elegantes, adornadas de joias, estavam sentados em posição. E como era naquela época, havia algo semelhante a um cogumelo que existia, o edifício apoiado sobre colunas que sobressaíam, talvez um tipo modernista de arquitetura, e todos estes filisteus reunidos lá em cima haviam se posicionado para este grande evento, e estavam nesta grande celebração, e todos de olho no centro dessa arena. Devem ter se levantado para ter uma visão melhor do evento que estava para acontecer. E agora, enquanto estamos sentados aqui esta tarde, vejamos se podemos, com mente imaginária, nos colocarmos naquela posição para assistir à cena. O que vemos? Saindo ao centro da arena, vem um rapazinho segurando a mão de um cego, tropeçando, cambaleando. Tiveram muitos shows com macacos e truques e assim por diante, mas chegou a hora do evento principal, aquilo que aguardava há tanto tempo, o evento principal do dia. As preliminares terminaram, os salões em que ecoaram a tarde toda a festança dos bêbados, pois celebravam a vitória de Dagon, o deus peixe deles, sobre a arca e a promessa de Jeová. Que cena vergonhosa! Como podemos imaginar tal coisa acontecendo? Do deus peixe de uma nação pagã, celebrando a vitória sobre os servos de Jeová, tudo devido ao fracasso do homem em realizar o que lhe foi ordenado fazer. E aqui estavam mulheres pagãs, bêbadas, falantes, adornadas de joias, maquiadas, uma celebração moderna de Hollywood, trazendo o servo do Senhor Deus acorrentado para o evento principal da tarde. O rapaz deve tê-lo arrastado até lá, esta grande massa de carne humana tropeçando, sem os dois olhos, com o cabelo caído nas costas, atado e amarrado, para entreter um bando barulhento de incrédulos bêbados. Ele deve ter cambaleado até a coluna a partir da qual começariam a diversão. Quando penso nisso, penso numa igreja que foi ordenada por Deus a fazer algo para Deus e que permitiu o inimigo cegar seus olhos à palavra de Deus vivo e aos mandamentos de Deus e à tarefa que Deus lhe ordenou fazer, só para servir de divertimento num esconderijo de mulheres embriagadas, maquiadas, cobertas de joias, usando shorts de cabelo curto e homens do mundo, uma igreja que devia estar brilhando no poder e na força do Senhor. Que vergonha! Como deve ter sido humilhante para Sansão, com toda a sua estrutura física, que era mais do que suficiente, e provou que Deus tinha sua força através do seu físico, e todo o músculo que um dia teve ainda estava em seu corpo, mas as bênçãos do Senhor o haviam deixado. Podemos ter toda a nossa estrutura, podemos ter todos os nossos rituais denominacionais, podemos ter nossos nomes nos papéis e livros de registros, mas pergunto-me hoje se a igreja pentecostal não está na mesma condição, com os olhos tirados da palavra de Deus e do propósito pelo qual Jesus morreu, de que juntos tivéssemos companheirismo em torno da palavra e das coisas de Deus. Ele foi humilhado no tempo em que viveu. Quando vejo Sansão lá de pé, é um símbolo de uma nação decaída, moralmente corrompida, e de uma igreja moralmente decaída e corrompida. Porque ele simbolizou tanto Israel como nação, quanto o poder de Deus que pertence à igreja. Foi mesmo uma cena patética ao ver ele lá de pé, por fim sendo levado até lá, e o rapaz guiando-o e sem olhos. Se o inimigo puder tão só cegar seus olhos ao que é real de Deus, você passará por cima dela e não saberá. Não importa o que Deus faça e vindique pela Escritura, e prove pelo seu poder, se seus olhos não estiverem abertos às coisas de Deus, você não as notará, tão cego quanto possa estar. E lá está ele. Assim, deve ter sido o momento de tirar o fôlego com aqueles soldados e mulheres embriagados com seus copos de coquetel na mão. Posso ouvir isso ecoar pelos corredores. Então, este é Sansão, o poderoso homem de Deus, o homem valoroso, o grande guerreiro. Naquela condição, imagino que entre aqueles guerreiros lá de pé, abraçando suas modernas namoradas de Hollywood,
e suas joias vistosas retinindo, os membros desta grande igreja de Dagon, imagino que alguns deles se lembravam de que, com o nome de Sansão, só o seu nome os estremecia. Seu próprio nome trazia temor sobre eles, pois ele era ungido por Deus. Muitos se lembravam disso. Muitos daqueles soldados lá de pé se lembravam de tê-lo visto em pé, com a queixada de mula na mão e 1000 filisteus caídos, mortos lá. Como isso pôde acontecer? Quando a queixada de mula batesse num daqueles capacetes de quase 4 centímetros de espessura, de bronze maciço, ora, se batesse naquele capacete com uma queixada de mula, a queixada de mula se faria em milhares de pedaços. Mas Sansão, com o poder de Deus nele, derrubou 1000 filisteus, destruindo seus escudos e fazendo-os cair a seus pés. Imagino que muitos daqueles guerreiros que fugiram naquela época se levantaram na parte de trás, lá em cima, e se lembraram. E esse é Sansão? Eles se lembraram de ver a queixada em sua mão e ele dizendo: alguém mais quer um pouco disso? Ele era um homem que podia falar, era um homem ungido por Deus. Deus prometeu abençoá-lo. Ele estava na força de Jeová. Oh, sem dúvida, há muitos aqui que se lembram do passado, quando a igreja se levantou nesse tipo de força, mas agora está toda esfacelada. Todos os tipos de denominações, uma lutando contra a outra. Já não se ouve falar das antigas reuniões de oração a noite inteira. As reuniões de rua cessaram por completo. Estão obsoletas. Contudo, temos nossa estrutura, temos a armação, mas onde está o Deus de milagres? Francamente, muitos negam isso, negando até a cura divina, muitos. Aqui mesmo nesse estado houve um homem de igreja, uma grande igreja, disse: eu queria emprestar algumas cadeiras para colocar aqui em Hot Springs, no Arsenal. Quando estive aqui, eu e o irmão Moore, e um pentecostal disse: eu nem deixaria. Ele se recusou a ceder-me as cadeiras, disse: não deixaria que ninguém que cresce em cura divina se sentasse nas minhas cadeiras. Não é só aqui, é em todo lugar. Qual é o problema? Preconceito. Por causa de patrocínios e outras organizações, esquecendo-se que somos povo de Deus por nascimento. Sansão também se esqueceu disso. Lembro-me, acho que enquanto ele estava lá de pé, houve alguns deles que se lembraram daquela noite em Gaza, de como um homem pôde arrancar os portões de Gaza e colocá-los nos ombros quando tentavam cercá-lo. Não se pode cercar a unção de Deus. Nenhuma organização pode retê-la. Deus salva os que Ele chamou. Todo o que o Pai me deu virá. Bem, eles acharam que o tinham cercado. E Ele arrancou os portões, colocou-os nos ombros e saiu andando, subiu ao topo da colina e sentou-se. Grandes portões de bronze que pesavam toneladas e um homem pequeno os arrancou das pedras, dobrou-os, colocou no ombro e subiu a colina com eles, com qualquer coisa que estivesse no caminho de Deus. Muitos naquela festa barulhenta de bêbados se lembravam que Sansão fez isso. Mas qual o problema hoje que o impede de fazê-lo? Lá estava Sansão, mas o Espírito do Senhor não vinha mais sobre ele. Ele não estava mais ungido. Ele foi despojado desse poder por uma mulher que o afastou dos mandamentos do Senhor. Pergunto-me hoje se isso não é parecido com nossas igrejas. Estão vendo? Mulher na Bíblia representa igreja. E pergunto-me se não demos ouvidos à atração de outras denominações, tentamos instruir nossos ministros a terem um bacharelado em letras para que nossa congregação pudesse dizer: nosso pastor tem um BA, DD ou LD. Será que não estamos tendo um grande acesso de birra, tentando construir uma igreja que seja um pouco melhor do que a metodista ou a presbiteriana? Estaríamos melhor em uma missão com o Espírito de Deus em nós do que nessa condição. Será que não estamos fazendo proselitismo e tirando uns dos outros para tentar fazer nossas organizações crescerem? E temos uma grande estrutura, mas onde está o Espírito do Senhor?
Lá estava ele, despojado por uma mulher. O que passou pela mente daquele homem enquanto estava lá de pé? Ele teve tempo de pensar. Espero que a igreja tenha o mesmo tempo. O que vale mais para você? Mais 1 milhão ou uma bênção mais profunda de Deus na alma? Nós procuramos, e poderia falar de muito mais que anotei aqui, sobre aqueles senhores e o que Sansão fez, o que estavam pensando. Agora, concentremos-nos em Sansão. E o que vocês acham que estava passando pela mente dele? Das muitas vitórias que teve, das muitas coisas grandiosas que fez quando o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas ele estava consciente que tinha todos os músculos, mas faltava o Espírito do Senhor. Permito-me dizer-lhes algo, igreja. Não tentem se unir à igreja mais luxuosa, ao grupo mais eloquente. Fiquem com Cristo, onde o Espírito do Senhor está. Então, ele deve ter pensado nas grandes vitórias que Deus lhe deu e nos tempos em que seus olhos estavam abertos, em que podia ver as promessas de Deus, mas agora, desde que foi pego nessa coisa, seus olhos foram arrancados. Tantos hoje são pegos em ilusões mentais, nunca pensam em examinar a Escritura para ver se está certo ou não. Outros tentam dizer, não faz diferença. Paulo, em Atos 19, achava que fazia diferença e disse que se um anjo do céu anunciasse qualquer outra coisa, fosse anátema. Estão vendo? Estão vendo? Faz diferença. Agora, vemos Sansão lá de pé, como está pensando nas coisas que outrora fez com o reino de Deus e em como Deus, ele falhou com Deus e falhou com o povo de Deus. Sim, Senhor. Agora ele é prisioneiro, justamente na nação que Deus o levantou para destruir. Quero comentar aqui por um minuto. Pentecostais, vocês sabem que eu os amo. Quando vim a vocês, Jack Moore, Richard Reed, irmão G.A. Brown, irmão Ben Pemberton e outros grandes homens para ver o que vocês tinham, parecíamos ter tanto em comum, a ponto de sermos como uma luva que se encaixava na mão. Eu me encaixei certinho com vocês, pois a mensagem que eu cria, sem saber que havia uma igreja assim, já estava aqui um grupo de pessoas para recebê-la. Ainda sou o irmão Branham, ainda sou seu irmão e os amo. Mas percebe que se renderam justamente aquilo para que Deus os levantou? Anos atrás Deus os tirou dessas organizações para fazer de vocês um povo, e vocês se voltaram e organizaram justamente aquilo do que Deus os tirou para contestá-lo. Desafio qualquer um a me mostrar algum lugar na história, desde que a primeira igreja se organizou, a qual foi a Igreja Católica Romana em Laodiceia, ou Niceia melhor, Roma, quando a Igreja Católica foi organizada e fez uma organização, e alguma igreja desde Martim Lutero deste lado, quando Deus deu a Martim Lutero a revelação da justificação, e assim que Lutero partiu, fizeram disso uma organização, e ela caiu. Adiante veio Wesley depois dele, a Asbury, e assim por diante, partiram. Fizeram disso uma organização, e ela caiu. Adiante veio Alexander Campbell, e ela caiu com a organização. Adiante veio John Smith para a Batista, e ela caiu. E toda vez que alguém tentou organizar alguma coisa por um sistema feito pelo homem, ela caiu e nunca mais se levantou. Não há história em nenhum lugar de alguma igreja que se organizou que não tenha caído, e cada uma que caiu nunca mais se levantou. Os filhos de Israel, em Tipo, deveriam seguir a coluna de fogo, e toda noite deviam estar prontos, não para se organizar e se estabelecer aqui, mas para se moverem com fogo. É o que Deus quer que seu povo faça. Mova-se com o Espírito, mova-se com o tempo. Você diz, bem, irmão Branham, tivemos todos os tipos de chuvas, e chuva interna e chuva externa. Você é inteligente, não me importa que tipo de revelação seja e quão boa pareça. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, deixa. Este é o esquema para atravessar o deserto, a palavra do Senhor. Mas aqui está a igreja hoje, a igreja pentecostal, em 20 ou 30 organizações distintas, cada uma chamando a outra disto, daquilo e daquilo mais, poleiro de urubus e assim por diante. Que vergonha,
quando aquilo pelo que Deus os tirou daquelas denominações, vocês se voltaram e fizeram exatamente o mesmo que eles fizeram. Foi exatamente o que Sansão fez. Deus levantou Sansão para destruir a nação, e Deus os levantou como um povo e não uma organização. Mas quando Deus fez Israel começar a sair do Egito, eles estavam a uns 10 dias de viagem da terra prometida, uns 64 quilômetros, mas ficaram no deserto por 40 anos. Por quê? A graça lhes proveu um cordeiro para seus pecados, o sinal da circuncisão, uma coluna de fogo como testemunha, Moisés como profeta. A graça proveu tudo de que precisavam, mas eles mesmos queriam fazer alguma coisa. Mas mal sabiam, quando Miriam estava dançando com o pandeiro e os filhos de Israel dançando com ela, e Moisés cantando no Espírito, que estavam a apenas 10 dias da plena terra prometida. Mal sabiam que em 40 anos seus cadáveres apodreceriam no deserto. Qual foi a causa? Israel tomou a decisão mais irrefletida de todas quando aceitou a lei em vez da graça. Quando quiseram constituir bispos e fazer algo que eles mesmos, para eles próprios conseguirem, Deus estava no meio deles, guiando-os. É justamente o que os pentecostais fizeram. Quando Deus revelou algo novo, algo na Escritura, em vez disso eles o chamaram de novas questões, ou como queiram chamar. Mas quando Deus revelou algo, em vez de aceitarem a verdade e testá-la com a Bíblia, saíram e fizeram uma organização, separaram-se. Então, adiante veio isto, aquilo e aquilo mais, e agora vocês estão corrompidos. A igreja pentecostal presa nos grilhões da organização. Aquilo que Deus os levantou para destruir, e estão agora tão organizados quanto eles. Homens e mulheres piedosos em cada uma delas. É verdade, em cada uma delas. E somos todos culpados. O roto não pode falar do esfarrapado. Somos todos culpados, cada um de nós. A unidade, a dualidade, a trindade de vocês e seja o que for. Que vergonha, que reprovação vocês trouxeram sobre Jesus Cristo. Que reprovação ao nome de pentecostal. Trouxeram tanta reprovação que quase se tornou um nome vergonhoso. As pessoas praticamente não querem ligação com esse nome. É porque vocês fizeram o que não deviam fazer. E avançando e seguindo os mandamentos do Senhor, deveria ser uma grande unidade de Deus, marchando para a vitória hoje. Ele deixou uma mulher distanciá-la da palavra de Deus. Agora ele está fazendo truques para o diabo. Isso mesmo, exatamente. O mesmo está acontecendo hoje. Deixo Jezabel, a mãe das prostitutas. Apocalipse 17 diz que ela era a mãe das prostitutas. Agora, se ela é uma meretriz, e isso é uma mulher que vive fiel ao marido, ela afirma que Cristo é seu marido e não vive conforme seu mandamento. E o que as outras igrejas estão fazendo? O que é uma prostituta? É a mesma coisa que a outra. Que é isso? Prostituição, a palavra de Deus. E ela era a mãe das prostitutas. E permitem essa doutrina de Jezabel e tal por causa de um bando de intelectuais que querem se unir e organizar algo para que eles próprios possam ter grandes nomes. E aí está a igreja, a fraternidade dividida. Oh, que vergonha esta noite. Que coisa horrível é, espiritualmente, cegos. Oh, você diz, ora, não sou cego espiritualmente. Ações falam mais alto que palavras. Prova que está cego pela forma como tropeça nas coisas, estão vendo? Agora lembre-se, esta fita está sendo gravada e será enviada ao redor do mundo. Vejam, e não estou falando tanto daqui, mas isso vai a umas 17 nações, a selvas e a todo lugar. Espiritualmente cegos. Cegos a quê? A palavra de Deus, a verdade de Deus. Sua organização não permitirá. Ótimos ministros me procuram e dizem, creio que isso é verdade, irmão Branham, mas se eu pregasse isso... Agora, aí está. Se eu cresce nisso, bem, as pessoas diriam... Não me importa o que as pessoas digam, não me importa o que a organização diga, é o que Deus disse ser a verdade. E se for a verdade de Deus, Deus apoiará. Como podem esperar ter fé quando têm desejo de honrar uns aos outros? Vejam, isso afasta a fé de vocês. Voltou para as denominações. O Pentecostes que nasceu fora da denominação, o Pentecostes não nasceu em uma denominação, nasceu fora de uma denominação.
e a astúcia de Satanás puxou-os de volta para dentro dela, para o lugar de onde vocês saíram. Como o porco foi ao seu espojadouro e o cão vai ao seu vômito. Agora, olhe para eles, derrotados. Já deveríamos estar na terra prometida. Jesus Cristo deveria ser tão iminente entre nós que não haveria enfermidade. Oh, seria glorioso! Não deveria haver mulheres de cabelo cortado usando vestidos curtos e não deveria haver homens casados 3 ou 4 vezes, diáconos em nossa igreja. E não me digo que não é na pentecostal, é sim, mas é por causa de prestígio social. Não deveria ser, mas é. Por quê? Por causa de influências denominacionais, política, dinheiro, em vez de encarar a palavra. Remova um irmão precioso e põe alguém que tem posição social elevada na cidade. Quero um homem que tenha posição social na glória. Se ele não sabe seu abecedário, que diferença faz? Sabe o que o abecedário representa? Sempre creia em Cristo. Isso mesmo. Aprendam isso. Alguns homens me procuraram não faz muito tempo e disseram: irmão Branham, um dos ministros pentecostais mais conhecidos do país, levou-me ao seu quarto e disse: quero orar pelo irmão? Eu disse: não estou enfermo. Ele disse: eu amo, irmão. Eu disse: é um sentimento recíproco. Ele disse, contou-me, disse: por que não para de falar com as mulheres sobre cabelo curto e todas essas coisas e sobre a igreja? Disse: isso não compete ao irmão. Eu disse: compete a quem então? Ele disse: por fim, não lhe restará nada além de uma porção de colunas às quais pregar. Eu disse: prefiro fazer isso a pregar a verdade do que comprometer-me com o diabo. Entendem? Entendem? Ele disse, irmão Branham, Deus não chamou para orar pelos enfermos? Eu disse: sim, Senhor. Ele disse: o povo crê que o irmão é profeta. E eu disse: bem, isso eu nunca disse isso. Ele disse: mas eles creem no irmão assim. E disse: se é profeta, por que não passa seu tempo ensinando as pessoas quanto a dons espirituais e como curar os enfermos e como receber esses dons espirituais e ajudar a igreja, em vez de ficar constantemente repreendendo as mulheres e repreendendo os homens e coisas assim? Disse: bem, por que não os deixa em paz? Disse: por que não lhes ensina algo maior do que cabelo curto e tal, e deixa isso quieto? Eu disse: como posso lhes ensinar álgebra quando nem sabem seu abecedário? Isso mesmo, que aprendam primeiro seu abecedário. Um velho ministro foi e pregou justificação num revivamento, na segunda noite, na terceira noite, na quarta noite, na quinta noite. Os diáconos o chamaram e disseram: reverendo, o senhor não conhece nada mais do que o sermão sobre justificação? Oh, claro, mas que todos sejam justificados primeiro, então pregaremos outra coisa. Isso mesmo. Oh, se apenas pudessem voltar à fundação, lá estava Sansão derrotado. Agora vejam, podemos estar mais bonitos, pode ser que sim, mas é como estava indo pela estrada certo dia e vi uma grande placa que dizia milho híbrido funk. Quão formidável era, mas não é bom, é tão ruim quanto pode ser e está matando a nação. Vocês leram sobre isso no Reader's Digest? Se as mulheres continuarem a comer carne e milho híbridos e tal, em 20 anos não poderão mais ter bebês. Não há nada de bom nisso. Que é uma planta híbrida de estufa? Se não é uma planta original, precisa pulverizá-la o tempo todo para manter os insetos longe. Os insetos a comem. Mas se é uma planta original, não precisa pulverizá-la. Uma boa planta saudável, um inseto não rasteja nela. Esse é o problema. É preciso ficar mimando as pessoas na igreja. Glória a Deus, irmã! Veja, se você é híbrido, foi produzido de alguma outra maneira. Se você pega esse milho híbrido e o planta, o que acontece? Nada. Não produzirá nada. A igreja está muito bonita hoje, é verdade. Edifícios maiores do que nunca, as maiores congregações aqui já pregaram, ministros mais intelectuais do que antes. Vocês tinham homens dos milharais em algum lugar que Deus chamou lá no campo de mato para vassoura.
mas agora mandaram os filhos para a escola e conseguiram netos deles e voltaram com todos os doutorados em filosofia e doutorados em leis, e até uma das grandes igrejas pentecostais hoje, antes de enviar alguém aos campos missionários, ele tem de se apresentar a uma psiquiatra para ver se ele está bem intelectual. Pense nisso. No Pentecostes, o requisito não foi um teste mental, foi um teste do Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes. Isso está fora de questão para as pessoas hoje. Sabiam que a Igreja Católica Romana foi no princípio a Igreja Pentecostal original? Levou 2000 anos para chegar à condição em que está hoje. Se essa organização pentecostal continuar por mais 50 anos, será pior do que a Igreja Católica. Isso mesmo. O pecado se amontoando por todo lado. Agora, vocês podem não achar que Pode achar que estou louco, mas sei que onde estou. Estão vendo? E é verdade. Espere e verão. Sim. O híbrido, milho híbrido, estreitando os quadris e alargando os ombros das mulheres e assim por diante. A evolução nos dizia que, na evolução, que certos animais se cruzaram e deram origem a algo diferente e algo diferente, que isso refletiu no homem. Continuaram pesquisando até refutar sua própria teoria. Deixe-me dizer-lhes algo, vocês agricultores aqui. O que produz uma mula? Ela é o animal mais horrível do mundo. É híbrida. Para começar, ela não tem senso. Não dá para ensinar-lhe nada. Ela espera a vida toda para lhe dar um coice antes de morrer. Não se consegue dar-lhe ordens. O que é isso? Porque é híbrida. Faz-me lembrar de alguns supostos cristãos híbridos. Pode-se tentar dar ordens a uma mula e ela fica de orelhas levantadas fazendo rom, rom, rom. Está vendo? Tudo que ela sabe é zurrar e agir de modo impróprio. Não dá para lhe dizer a verdade e ensinar nada. Essas pessoas são assim. Conte-lhes sobre Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Oh, oh, oh! Os dias dos milagres já passaram. Um zurro que aprendemos de algum seminário. São híbridos. O Espírito Santo pontua cada mandamento de Deus com um amém. É algum espírito de seminário exalando dele? Não fica zurrando contra a palavra de Deus se for o Espírito Santo. Ele a pontua com um amém. Estão vendo? Sabem, penso que a mula é ignorante. Mas sabe de uma coisa? Ela não sabe quem foi seu pai ou sua mãe. Vejam, seu pai foi um jumentinho, sua mãe foi uma égua, mas ela não pode se reproduzir, está acabada. Uma planta não consegue se reproduzir. Pegue uma violeta branca e uma violeta azul, produza sua violeta rosa, plante-a 2 ou 3 vezes, ela voltará branca ou rosa, veja. Isso prova, veja, que elas nunca vieram assim. Deus disse que tudo produza conforme sua própria semente, e assim permanece. O homem foi feito à imagem de Deus, não do macaco. Estão vendo? Essa coisa louca. Notem, sabem, a ignorância da mula. Mas sabe de uma coisa? Não dá para dar-lhes ordens. Ela é teimosa. Mas penso que um verdadeiro cavalo puro sangue, que coisa, ele sabe quem foi sua mãe, quem foi seu pai, ele tem pedigree. Ele sabe tudo sobre seus avós e tudo mais porque tem pedigree. É o que acontece com esses supostos cristãos híbridos. Os dias dos milagres já passaram. Bem, nós presbiterianos, nós metodistas, nós tal e tal, não cremos nisso. Nós trinitários, nós tal e tal, nós não fazemos isso. Veja, você não sabe onde está. Mas um cristão genuíno que nasceu de novo, com pedigree, do livro de Atos, sabe exatamente onde está. Ele nasceu do Espírito. E aqui está o seu pedigree. Ele vem do ramo de Deus, produzirá a mesma coisa todas as vezes. Não se admira que a igreja esteja mais bonita, mas qual é o problema? Ela ficou sem o Espírito. Ela se cruzou com o mundo. Deixe que as mulheres usem shorts, toquem piano, deixa que usem maquiagem, deixa que os homens se casem 4, 5 vezes e fiquem com seu cargo, posição. Todas estas formas de coisas que fazem, exatamente o que a Escritura diz. Ela está tão derrotada quanto Sansão. Exatamente, sim, Senhor. Como Sansão pensou, posso
Não quero segurá-los por muito tempo, vou omitir alguns desses textos aqui, como Sansão deve ter ficado lá e pensado em seu erro e onde poderia estar. Lembre-se de Israel. Podem me dar um minuto para voltar a Israel? Sabe o que eles fizeram naqueles 40 anos quando formaram sua organização lá? Em vez de prosseguirem guiados pela coluna de fogo, o anjo do Senhor, que era Cristo, em vez de prosseguirem e segui-lo, em uns 10 dias eles estariam na promessa completa. Mas sabem, eles andaram desgarrados pelo deserto, disse a Bíblia. Eles foram a Cades Barneia, que era o tribunal lá. Quando os espias voltaram e falaram da terra, eles disseram, não conseguiremos. Caleb e Josué disseram, somos mais que capazes, pois estavam olhando para a promessa de Deus, não para as circunstâncias. Não podemos ter uma igreja sem ter uma organização. Bem, você não vê o que Deus disse. Isso mesmo. O que eles fizeram? Deus os abençoou? Oh, claro, claro. Eles andaram desgarrados. Eles se casaram. Eles plantaram vinhas e tiveram bebês e aumentaram e se saíram bem no deserto, isso mesmo, mas ainda não estavam na bênção completa. Assim, quando todos estes que fizeram este grande grupo de organização, que foram chamados de velhos lutadores, muito bem, Deus os deixou ficar lá até cada um deles morrer. E então ele começou com a nova geração, sob liderança de Josué, que creu na palavra. Amém. E ele os levou para a terra prometida. Ó Deus, que esta jovem geração de pentecostais entenda a visão. Vejam, eles continuaram para a terra prometida. Devemos estar onde temos todos os tipos de dons de Deus. Nós falamos em línguas, isso mesmo, isso é bom. Nada contra isso. Moisés cruzou o Mar Vermelho, o inimigo morreu atrás dele, nós damos valor a isso, mas ainda não é tudo. Como seus pais e mães imaginariam, quando estavam lá dançando no Espírito e ficava atirando neles com pistolas pelas janelas, que seus filhos um dia chegariam a isso. Mas chegaram. Mas há uma nova geração chegando agora. O cabelo de Sansão cresceu. Estão vendo? Preste atenção. Nunca deixem Dalila tecê-los para voltar a algo assim. Fiquem longe disso. É isso que tem amaldiçoado vocês. Vocês foram levantados para condenar isso. E tenho tentado fazer o melhor que posso, embora estando sozinho. Mas tento defender os mandamentos de Deus da melhor forma. Vejo a igreja lá de pé, despojada do poder de Deus, despojada das bênçãos, despojada dos dons. E Deus derrama o seu dom. Eles dizem, isso é adivinhação de pensamentos, telepatia mental, quando deviam estar abraçando isto. Estão vendo? Bem, ele está na unidade agora. Não, isso pode ser, pois eles eram isto, aquilo mais. Estão vendo? Se vocês tão só tivessem conhecido o seu dia, não deixem isto passar de vocês. Esta é a hora, unindo-se em Cristo. Notem, Sansão lá de pé, pensando em seu erro, nas coisas que havia feito, agora entende o que o levou a estar assim? O inimigo cegou seus olhos. Essa é a primeira coisa que a organização fará, cegará seus olhos a qualquer outro companheirismo, exceto com os que são dela. Amém. Eu poderia dizer muitas coisas nesse ponto, mas eu não direi. Mas você, se tem mente espiritual, sabe do que estou falando. Cegará seus olhos. Só você e seu grupo. Se você é metodista, é só metodista. Se é batista, é só batista. Se é presbiteriano, se é da unidade, se é da dualidade, se é da trindade, ou quantos mais existam, veja, você é só isso. O resto não serve. Os batistas tinham um slogan nos primórdios de Billy Graham, 40, mais 1.044. O que conseguiram? Um bando de hipócritas que fumam e frequentam a igreja. Quando o próprio Billy, quando estive em seu café da manhã, disse, sabe qual é o problema? Disse, aqui está o exemplo. Ele disse, São Paulo ia a uma cidade, tinha um convertido e voltava dali a um ano e disse, aquele convertido tinha produzido mais 30. Ele disse, vou a uma cidade por 6 semanas e tenho 30.000 decisões e posso voltar em 6 meses e não consigo encontrar 30.
Bem, agora admirei o homem por sua coragem, mas gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quem cuidou dos convertidos de Paulo? Qual pastor preguiçoso no caso dele? Que foi isso? Paulo ficava com ele até ele ser um filho de Deus completo, nascido do Espírito. Ele o levava tão longe em Cristo até ele não conseguir olhar para trás. Eles chegam e talvez se unam à igreja, ou até falem em línguas. Eu creio em falar em línguas, creio que o Espírito Santo fala em línguas, mas sei que nem todo que fala em línguas tem o Espírito Santo. Estão vendo? Já vi feiticeiros falarem em línguas, beberem sangue de um crânio humano e invocarem o diabo, falarem em línguas e interpretarem. Isso não é prova confiável. Não, não. A vida de Cristo em você, o próprio fruto dando testemunho, é isso. Mas paramos nisto. Se alguém falou em línguas, basta, deixem que entre. Veja o que vocês têm hoje. Estão vendo? Isso é verdade, falar em línguas, mas não toda a verdade. Como o homem de cor que comeu uma fatia de melancia, disse-lhe, gostou, moço? Ele disse, estava bom, chefe, mas com certeza deve ter mais. Se posso falar em línguas, com certeza deve ter mais dele, estão vendo? Mas o que fazemos? Exatamente como Israel estabeleceu-se sobre aquela única coisa e vagou no deserto por 40 anos, ainda sem o restante lá na terra prometida. É exatamente o que fizemos. Sansão lá de pé, tenho de me apressar, deve ter olhado para o passado, pensado em todas essas coisas, e aqui estava ele. O motivo pelo qual foi levantado, pelo mesmo estava cego. E lá, sua grande estrutura, sua grande organização de um corpo humano, uma montanha de carne lá de pé, seus imensos músculos, mas sem força. Aqui estamos hoje no passado, quando os pentecostais tinham como membros talvez só 400 ou 500 pessoas em toda a nação. Hoje é a igreja que mais cresce no mundo. O que estamos trazendo? Um monte de membros. Com nossa grande estrutura, deveríamos ser 10.000 vezes mais fortes do que quando começamos. Estamos 10.000 vezes mais fracos do que quando começamos, porque estamos edificando sobre uma fundação sem fundo, sobre organização, algo que Deus amaldiçoou. E como podemos edificar uma igreja sobre as cinzas de uma Sodoma e Gomorra? Espero que não me odeiem, mas se aquietem por um minuto e ouçam. Entendem? Não se pode fazê-lo. O que Deus amaldiçoou, Ele amaldiçoou. Então, que eu fique longe de tudo que Deus amaldiçoou. Quero que Ele está abençoando. Isso mesmo. Notem, enquanto ele estava lá de pé, os senhores da guerra, meio bêbados, pensavam, lembro-me desses grandes personagens, lembro-me de quando ele se levantou com uma queixada de mula na mão, lembro-me de quando ele dobrou os portões de Gaza e foi ao topo da colina, lembro-me de tudo isso, quando aquele leão rugiu atrás dele, aquele rapaz pequeno, e o Espírito veio sobre ele e ele partiu aquele leão em dois com a mão. E aqui está ele amarrado, sendo levado por uma criança. E nosso Deus, Dagon, o Deus peixe, alcançou a vitória sobre ele. Aí está. O mundo entrou disfarçado na igreja e alcançou a vitória. Despiu nossas mulheres. Colocou um desejo no coração das pessoas de ficar em casa e assistir televisão em vez de ir à igreja e à reunião de oração. O amor do mundo entrou disfarçado e levou nossa igreja pentecostal num passeio para o inferno. O desejo e a fé? Deixe uma pessoa passar pela fila de oração e ver tudo o que acontece. Na noite seguinte, lá está ela de volta. Descendência de Abraão? A fé não está lá. Devia estar, mas não está. Quando Deus falou com Abraão uma vez e ele esperou por 25 anos. Independente de quanto ficasse para trás, posso ouvi-lo dizer a Sara, vá até lá, você está com 65 anos, vá comprar pano de fralda, pegue alguns alfinetes e faça botinhas, vamos ter o bebê. Como sabe que vai tê-lo? Deus disse, caso encerrado. Para começar, vejam, fazia uns 20 anos que ela havia passado da menopausa. Ele viveu com ela desde que ela tinha uns 16 anos, como um jovem. Não faz diferença, ele não olhou para isso, não considerou isso. Considerou o que Deus disse, separou-se de toda incredulidade.
e foi para o deserto. Esse é o problema hoje. Vocês querem se fazer uma organização de incredulidade em vez de separarem-se das coisas do mundo, querem ver o quanto conseguem andar perto do pecado. Vejam quão longe podem ficar dele. Mas aqui estavam eles. Passaram-se os primeiros 30 ou 28 dias, uma audiência mista agora, e vocês adultos sabem do que estou falando. Sara querida, como se sente? Eu sou indiferença, Abraão. Glória a Deus, vamos tê-lo mesmo assim. Como sabe? Deus disse. 10 anos se passaram. Deixe os alfinetes aí e todo o tecido de fralda. Alguns de seus amigos vieram. Abraão, pai das nações, quantos filhos você tem? Oh, glória a Deus! No momento nenhum, mas vou tê-los. Você? Como? Ora, você está com 90 anos? Não faz diferença, será um milagre maior do que se tivesse acontecido 20 anos atrás. Mas hoje, oraram por mim ontem à noite, não me sinto nada melhor hoje. Descendente de Abraão? Qual é o problema? Tiraram o que era seu. Suas fibras de igreja ainda estão aí, sua organização é tão grande quanto a da Metodista ou da Batista, vocês sempre estão agregando a esta fibra, mas onde está aquela fé genuína? Oh, vocês batem palmas, gritam, cantam hinos e dançam, que coisa! Já vi isso acontecer em muitas sessões de macumbeiros, os vi bater palmas e falar em línguas, interpretar e dar pulos. Pai divino tem a mesma coisa? Não é disso que estou falando. Estou falando de uma fé genuína que pode desvendar a promessa de Deus e ficar ali e fazê-la viver, algo escriturístico. Já vi maometanos caírem na rua e gritar Alá, 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 até ficarem tão conscientes. E eu e Billy Paul estivemos lá e vimos um homem pegar uma espada e enfiá-la logo abaixo do coração e um médico derramar a água deste lado e sair do outro. Nós o vimos pegar um objeto, como uma lança, e traspassar os lábios e o nariz e não sangrar nenhuma gota. Enfiar lascas sob as unhas gritando Alá, 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 Alá. Assim, um maometano que detesta a ideia de Jesus Cristo, ele não tinha o Espírito Santo. Não, mas tinha emoção. Isso mesmo. O cristianismo não é exatamente uma emoção. O paganismo pode produzir tanta psicologia quanto o cristianismo, mas não é a verdade. Queremos a verdade. Cristo é a verdade. O que fazemos? Nós nos colocamos como Sansão agora, como ele ficou lá, imaginando o que poderia ter sido. Penso que a igreja hoje deveria parar e pensar comigo por alguns minutos no que poderíamos ter sido se essas coisas não tivessem sido assim. O que poderíamos ter sido? Então, veio-lhe à mente, algo chegou? Creio que Deus fez isso. Se isso pudesse acontecer neste acampamento, há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Deus é perdoador. Há uma possibilidade. Não nos resta muito tempo para ficarmos aqui. Nosso tempo está se esgotando. A Confederação de Igrejas está dominando o país. Ela se unirá ao catolicismo. Temos o homem lá, exatamente. Gostaria de ter tempo para entrar nisso, para lhes mostrar que esta nação é exatamente como Israel. Eles chegaram a uma terra estranha, expulsaram os ocupantes e herdaram a terra. Foi o que fizemos. Israel teve os primeiros homens, grandes homens, homens como Josué, homens como Davi, como Salomão, mas por fim veio um homem na realeza, um Acabe, um renegado. Nós tivemos grandes homens, um Washington, um Lincoln, mas agora o que fizeram? O mesmo pelo que viemos aqui em busca de liberdade. Vocês colocaram na Casa Branca porque dão mais valor à sua política do que a Cristo. Exatamente. E lembre-se, naquele tempo todos os ministros aderiram. Jezabel era líder, Wilson. Acabe em si era um bom sujeito, mas Jezabel era o pescoço por trás da cabeça. Foi ela quem fez isso. Ela era a renegada. Não tenho nada contra este homem como presidente, mas é esse sistema Jezabel que está por trás. Não estão vendo estes papas e demais entrando agora? Está se levantando um que não conhece José.
E de repente estamos agora mesmo pedindo à igreja protestante que se una a isso, e toda a organização entrará direto na federação de igrejas, e aí vocês caíram na armadilha. Vivemos do dinheiro do imposto que será pago daqui a 40 anos. A nação está falida. Onde está? Quem tem o dinheiro? Não temos? Nossos títulos não têm valor? Temos de ter ouro? Quem tem? A Igreja Católica. O que eles farão? Antes que esses homens do uísque e todos estes grandes proprietários e acionistas abram mão disso, eles se venderão e a igreja emprestará o dinheiro à nação, e o que ela fará? Venderá seus direitos de primogenitura sem restrição ao catolicismo. Então, o que você fará? Esse é o ouro do mundo. Eles e os judeus, e essa é a aliança que ele fez com Israel. Estão vendo, vocês leitores da Bíblia? Talvez ensine isso em sua igreja, vejam. Só estou lhes mostrando que creio na mesma coisa. É assim que terá de acontecer. E o temos logo adiante agora. E aqui estamos, organização, com a marca da besta sobre nós, exatamente como a primeira besta. Uma imagem a ela, uma federação de igrejas unindo-se a um poder. E fizeram uma imagem à besta para que também pudesse falar, e fez o mesmo que a primeira besta antes dela, bem em nossos grupos. Oh, filhos, que oração! Há uma possibilidade? Sansão ficou lá e falou. Que oração? Só há uma possibilidade? Aconteceu de Sansão pensar, esse grande Deus, ele é onipresente, ele é o Deus eterno. Veja o meu erro, vou me arrepender. E clamou. Há uma possibilidade de fazermos o mesmo. Os daquele dia, deste dia, não têm a visão como Sansão. Se tão só pudéssemos ter a visão de uma possibilidade, começar aqui mesmo, agora mesmo. Uma possibilidade, vejam. Eles ficam sentados, batem palmas e se perguntam no que dará isso. Um dia vocês verão que o tiro vai sair pela culatra. Vejam, nesse tempo. Tem grandes encontros e esplendor e coisas mundanas. Oh, pensamos bem, sabe de uma coisa? Temos mais membros do que nunca e podemos construir igrejas de bilhões de dólares. Temos mais dinheiro do que nunca. Melhores igrejas, talvez, do que alguns dos protestantes ou alguns dos outros. Oh, que coisa! Escolaridade. Bem, enviamos nossos filhos para a escola e estamos construindo nossos novos seminários para estudarem. Permitam-me já dizer-lhes, um homem com instrução, sem o Espírito Santo, cada diploma que ele recebe, o afasta mais de Deus. Isso mesmo. Você diz, tenho bacharelado em letras. Então está um pouco mais longe do que estava. Dividem um átomo e tropeçam numa folha de grama, da qual nada sabem. Você já ouviram o velho ditado, os nécios andam com sapatos de taxa onde anjos temem pisar. Isso mesmo. Escolaridade. Mas isso não traz o Espírito. Isso não traz as obras e a vida de Jesus Cristo. O problema é que a igreja hoje não é como Sansão. Não está disposta a pagar o preço. Sansão orou corretamente quando rogou, Senhor, morra eu com o inimigo. Ele sabia que lhe custaria algo. Sabia que custaria algo. Custará algo a você. Custará algo a mim. Seu prestígio social, seu cargo e posição na denominação. Senhor, morra eu então, veja o teu propósito. Ele sabia que lhe custaria algo. Você deve estar pronto a morrer para o seu inimigo para ter acesso às bênçãos de Deus. Sansão estava disposto a pagar o preço para reaver o poder de Deus nele. Estava disposto a pagar. Você está? Você está disposto a sacrificar seus programas de televisão? E sabe, era considerado errado irmos ao cinema. Mas agora o diabo lhe deu uma rasteira e trouxe isso para a sua casa. Isso mesmo. Está vendo? Eu visitava um velho pregador metodista que cantava um corinho. Arriamos as travas, arriamos as travas. Comprometemo-nos com o pecado. Arriamos as travas, as ovelhas saíram, mas como os bodes entraram. Vocês arriaram as travas, só isso. Oh, ouço alguém dizer, agora espere aí, irmão Branham, temos reavivamentos. Sim, o que é? Um reavivamento denominacional. Isso mesmo.
Veja sua moral e suas divergências. É um reavivamento? Há um tempo de quebrantamento? Há tempo para todos estar juntos e ter companheirismo? Se sua organização estiver nisso, não tem problema. Afastando-se sempre da palavra, isso mesmo, constituindo novos bispos e tudo mais. Estão vendo? Sansão sabia que sua atual condição apostatada não poderia produzir a força do desafio da hora. Homens e mulheres, meus irmãos e irmãs, permito-me dizer isto. A igreja em sua atual condição denominacional não pode produzir a força para desafiar o tempo, confrontar o tempo. Homens e mulheres de coração honesto querem Deus. E você pode deixar a unidade ir para a dualidade, deixar a dualidade ir para a trindade, e pode fazer tudo isto, ou aquilo mais. Você só está levando um papel, ou pulando de uma missão a outra, ou agindo como não sei o que, um adolescente. Isso mesmo. Não se consegue assim. Nossa força apostatada não pode enfrentar o desafio desta hora. As denominações não aceitam a vindicação da palavra. Quando Jesus Cristo, como tentei lhes dizer ontem à noite, prometeu isso nos últimos dias, Ele prometeu ter isto aqui. E vocês sabem disso pela Bíblia. E por 15 anos fui de um lado a outro da nação e estão piorando o tempo todo. Isso mesmo. Vejam, eles não querem isso. Dizem, bem, ora, ele está ligado à unidade, ou ele está ligado à trindade, ele faz isto, aquilo mais. Estamos ligados a Cristo em toda a organização, tentando... Mas Deus se encarrega disso, de que o vejam. E os verdadeiros crentes são como prostitutazinha de ontem à noite. Assim que brilhou no seu caminho e naquela semente de vida que estava ali, ela creu. Foi só isso. Pegou fogo de imediato. Quando havia milhares lá zombando disso, mas ela não. Ela sabia que aquele era o Messias. Sabia que aquela era a promessa de que, quando ele viesse, ia fazer isso. Imagino se tão só soubéssemos o mesmo. Será que estamos tão envolvidos em nossa organização que somos proibidos até de olhar para isso? Será que você fica vendo as revistas e filmes e a velha imundície suja do mundo em vez de ler sua Bíblia como deveria? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nossos filhos, nossos moços, tornaram-se um bando de mundanos e mundanas. Você sabe o que é isso? Um bando que aposta corridas com carros envenenados e tudo mais. E onde você encontra um moço pentecostal? Com seu carro envenenado, na rua. Onde encontra a irmã? Em algum barzinho dançando rock and roll? Onde encontra o pai e a mãe? O pai jogando golfe ou em algum lugar assim, e a mãe em uma festa de costura e bordado de alguma sociedade a qual pertence ou algo assim, quando devia ser um lar reunido sob liderança do Espírito Santo, com a Bíblia de volta. Aí está para onde nos deixamos levar. Não criticando, mas só sacudindo-os um pouco, vejam, para que entendam. O tempo todo, e tenho de encerrar, os filisteus não perceberam o que estava sucedendo. Algo estava ocorrendo, pois algo começou a se mover no coração de Sansão. Havia uma possibilidade. Vejam, ele apalpou para ver se ainda estava lá. É difícil para algumas mulheres agora, sabendo que deveriam tê-lo, mas para ver se sua promessa ainda está lá, ver se ele ainda fez, apalpe e veja se ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele apalpou, sabia que havia algo, ergueu a cabeça. Não tinha olhos, eles não perceberam as lágrimas escorrendo daquelas cavidades vazias, onde as glândulas deixavam cair as lágrimas. De cabeça erguida, com os lábios movendo-se lentamente, lágrimas escorrendo daquelas cavidades cegas, estava se arrependendo. Ele sabia que Jeová ainda vivia. Mesmo tendo errado, sabia que ele ainda era Deus. As lágrimas pingando do rosto, enquanto estava lá de pé. Os filisteus estavam bêbados demais para perceber. Se vocês, membros de igreja, seus colegas na igreja, não percebem, só continue orando. Ele queria ver mais uma vez a palavra de Deus manifestada diante daquele bando de pagãos, cegos e bêbados, incrédulos.
Essa é a fome da igreja hoje, ver uma vez mais o reavivamento, a moda antiga enviado por Deus, do púlpito ao porteiro, uma limpeza antiga, um reavivamento antiga com o poder de Deus, um evangelho que limpa por completo, de dentro para fora, uma religião reta como o cano de uma arma de fogo antiga, do mato, azul celeste, que mata o pecado e tira toda a Hollywood de você, dos que estão interessados. Lá estava ele orando. Ora, não uma nova denominação, um novo credo, mas uma vindicação da palavra. Senhor, tu uma vez estiveste sobre mim, uma vez que me deste força. Se tão só tivesse aquela força, tem os músculos, mas estão fracos. Temos membros, mas estão fracos. Eles amam as coisas do mundo mais do que as coisas... Você diz que sou todo... olhe para as igrejas e descubra. Não tente negar. Suas ações falam mais do que suas palavras. Veja. Sim, tem mais membros, músculos maiores, mas onde está a força do Senhor? Seus grandes músculos não farão frente ao desafio desta hora. A fé é arrebatadora para tirar a igreja desta coisa antes do juízo cair sobre a terra. E o juízo está para cair. Direi como o meu amigo Jack Moore disse: se Deus deixar os Estados Unidos passarem impunes com o que estão fazendo agora, ele estará moralmente obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e se desculpar com eles por queimá-las, certo? O juízo é a seguir. Deus, tira todo o mundo de mim. Dá-me fé, ó Senhor, para um arrebatamento, pois haverá 2 na cama, e um será tomado, um deixado. 2 estarão no banco do carro, e um será tomado e outro será deixado. Acontecerá no momento. Você diz: irmão Branham, quando será? Talvez vocês critiquem isso. Não tem problema dizer? Um irmão diz: pode dizer, irmão. Deixe-me citar uma coisinha aqui. Um dia você descobrirá. Você irá dizer lá: fui ensinado que há isto, aquilo e aquilo mais que acontecerá antes que o Senhor venha. Haverá um período de grande tribulação e passaremos por ele. Está vendo? Está vendo? Sabem, certa vez fizeram uma pergunta a Jesus. Ele disse: por que diz os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus disse: digo-vos que ele já veio e vós não o conhecestes. Um dia desses você dirá: ora, pensei que a igreja tinha de fazer isto, aquilo mais, pensei que haveria um arrebatamento, veja, será uma retirada secreta. Se ele levasse um daqui de Hot Springs, e um de algum outro lugar, e um de lá de baixo, e um de lá, totalizará literalmente milhões dos que se levantam do chão. E há no mínimo 500 pessoas perdidas no mundo todo dia. E nem sabemos para onde foram. Veja, o arrebatamento se constituirá de todos os que dormem no pó da terra que estão certos com Deus. Dirão: bem, pensei que haverá um arrebatamento. Já passou e não souberam. Vocês ficaram. Estão vendo? Bem, tudo vai... Sim, Senhor. O arrebatamento é uma vinda secreta. Vem para levar as escondidas, como aquele livro que li certa vez. Qual foi? Julieta e Romeu. Ele veio à noite quando as pessoas estavam dormindo no mundanismo e a igreja toda no mundanismo, e de repente veio o clamor e lá se foram eles. Ouçam, vocês têm ouvido tantos homens de negócios cristãos, os homens do evangelho pleno, dizer: você sabe, o reverendo santo, padre fulano de tal. Os presbiterianos estão começando a receber o Espírito Santo, os luteranos estão começando a receber o Espírito Santo. Vocês, bando de gente adormecida, não sabem? Jesus disse: quando aquela virgem adormecida veio comprar azeite, foi naquele exato momento que o noivo veio e ela entrou. Lembre-se, elas não receberam. Está certo? Como Butch Klingborg dizia, hein? Elas podem ter sentido emoções, mas na verdade não receberam. Quando vieram comprar azeite, já era tarde demais.
E aqui estão agora os presbiterianos, os luteranos. Vejo aquela voz dos homens de negócios do Evangelho Pleno e aquele bando de netos pentecostais com estes irmãos denominacionais, pensando que é algo grande. Talvez um dia você pergunte: ora, pensei isto? Já passou e não souberam. Deixe-me parar por aí, porque eu não estou aqui para pregar doutrina. Mas as possibilidades. Não corram esse risco. Este é o dia. Esta é a hora. Há uma possibilidade agora mesmo. Talvez não às 5 horas. Há uma possibilidade. Senhor, sei que Tu és Deus, sei que és. Estou longe de Ti, mas sei que essas minhas fibras uma vez uniram com o poder de Deus. Sei com que me preocupo hoje. Eu afirmo ser pentecostal. As mulheres cortam o cabelo, os homens faço isto, aquilo e aquilo mais. E você, homem, que deixa a esposa usar shorts e fazer essas coisas, e então se chama de filho de Deus, que vergonha. Fui a certa grande igreja denominacional, não faz muito tempo, tiveram um encontro e fui visitá-los. E o pastor me levou para fora e ia me apresentar a sua esposa. Ela era a pianista, e aquela mulher estava com um vestido tão justo que a pele estava quase do lado de fora, estava de maquiagem e usava todo tipo de coisas nas orelhas. Eu disse: irmão, quer dizer que sua esposa é santa? Disse: sim, senhor. Eu disse: parece que não é. Eu disse: nunca vi tal coisa em nome de Pentecostes e santidade. Oh, irmão, precisamos de uma faxina do púlpito ao portão. E um dia destes você diz: sou pentecostal. Para Deus não significa mais do que ser um porco. Isso não tem nada a ver com Cristo. É só um nome. Você tem de ser pentecostal no coração. Os frutos do Espírito. Note. Oh, que coisa. Ele estava ciente do que aconteceria se Deus respondesse à sua oração. Você está ciente? Está ciente de que aquela organização irá excomungá-lo? Percebe que está indo agora mesmo para a federação de igrejas e as coisas em que estão entrando? Percebe que isso lhe custará? Sabia que as mulheres com quem você joga cartas vão chamá-la de antiquada e de todo tipo de coisa? Porque você não deixa que seus filhos usem shorts e está fazendo estas coisas. Sabe o que isso lhe custará? Melhor fazer as contas antes de começar. Veja, melhor pensar sobre isso. Sim, melhor conversar sobre isso com Deus primeiro antes de dar início. Ele sabia se sua oração fosse respondida, mas estava pronto e era sincero. Se a igreja apenas puder se pôr nessa condição, se você está pronto agora mesmo, se é sincero, se realmente leva a sério, se seus olhos estão abertos ao que estou tentando lhe dizer de forma indireta, se você é sincero, então diga: Senhor, não me importa o que seja, estou pronto. Vejo o sinal. Sei que é mais tarde do que pensamos. É hora de vir. Então Sansão clamou: Senhor, arrancaram os meus olhos. Sei que Tu és Deus. Sei que tens poder para fazê-lo. Sei que podes me libertar desses grilhões. Somente uma vez mais, Senhor. Somente uma vez mais. Somente uma vez mais, Senhor. Somente uma vez mais. Que haja uma reunião de acampamento ao lado de uma colina, como houve na colina do cenáculo. Que venha um som do céu, como um vento veemente, impetuoso, encha toda a casa, evidência visível do Cristo ressuscitado. Somente uma vez mais, Senhor, somente uma vez mais, ele clamou. Quando clamou com sinceridade, lá de pé e seus olhos cegados, sei o preço, Senhor, mas somente uma vez mais. Deus responde a oração. Ele sentiu as fibras se contraindo. Seus músculos começaram a se firmar. A força da perna começou a voltar. Ele disse ao garoto: leve-me até a coluna agora. Leva-me, Senhor, leva-me. Leva-me até a coluna, ao Calvário. Leva-me até a coluna onde eu seja crucificado, até que minha velha vida mundana morra aqui e tudo o que sou. Leva-me até a coluna, Senhor. Quando começou a sentir aqueles músculos se contraírem com o poder de Deus, ele não precisou ver o que estava acontecendo. Ele sentiu o que estava acontecendo. Ele começou a torcer os ombros.
E quando fez, a construção veio abaixo. Aquele dia ele conquistou, matou mais filisteus do que em todos os dias de sua vida. Amigos, há uma possibilidade de que esta igreja, nesta condição, agora tenho 3 ou 4 páginas de anotações aqui que eu me tirei. Há uma possibilidade. Há uma possibilidade aqui nesta reunião de acampamento. Há uma possibilidade aqui nesta hora. Há uma possibilidade se estivermos prontos a pagar o preço. Podemos ver outro Atos 2 acontecer. Uma vez mais, Senhor, estragamos tudo. Nós nos organizamos, dividimos nossos irmãos, separamos nosso companheirismo, ficamos com um grupinho aqui, estamos brigando entre nós e o diabo está sentado atrás, assistindo-nos castigar uns aos outros. Senhor, é possível que uma vez mais 120 de nós estejamos de comum acordo no mesmo lugar? É possível que venha um som do céu como de um vento veemente e impetuoso? Uma vez mais, Senhor, uma vez mais. Ficamos de pé e digamos, uma vez mais, Senhor, uma vez mais, Senhor. Oh Deus, ouve-me, Senhor, uma vez mais, Senhor. Uma vez mais envie o Espírito sobre esta reunião de acampamento, em poder e glória.